Boa tarde a todos, nós somos Gustavo Vieira Santos e Hugo Mascarenha e hoje vamos apresentar o trabalho intitulado Aplicação do Aprendizado Profundo para a Previsão do Desempenho das Partes de Rotores de Compressores. O título está em inglês, mas basicamente o objetivo da apresentação é mostrar como técnicas de inteligência artificial, especialmente o Deep Learning, podem ser utilizadas para prever o desempenho aerodinâmico das partes de compressores, reduzindo significativamente o tempo necessário para análises normalmente exigidas em umas simulações computacionais mais complexas. Né? Esse trabalho é pela disciplina de máquinas de fluxo MEC 070. Então, nossa apresentação está organizada em 6 partes. Primeiro, nós vamos contextualizar o problema e os objetivos do trabalho. Em seguida, apresentaremos o aprofundamento físico, o envolvimento no funcionamento dos compressores. Depois, discutiremos o funcionamento, também os métodos tradicionais de análise. Introduziremos o Deep Learning como modelo substituto, explicaremos a metodologia utilizada e, por fim, mostraremos aplicações de limitações e tendências futuras. Bom, aqui na introdução, nos compressores axiais, o rotor é o principal responsável por transmitir energia ao fluido, promovendo o aumento de pressão ao longo do escoamento. O desempenho dessas pás depende de diversos fatores, como a geometria, as condições de escoamento, efeitos tridimensionais, separação de camada limite e interação entre estágios de compressores. Tradicionalmente, esse comportamento é estudado utilizando o CFD, que resolve numericamente as equações de Navier-Stokes. Apesar de fornecer resultados muito precisos, esse método ele demanda um alto custo computacional. Com os avanços do aprendizado profundo, surgiram modelos capazes de compreender essa relação entre geometria e desempenho, realizando previsões em poucos milissegundos. Essa tecnologia possui aplicações importantes em motores aeronáuticos, turbinas a gás e sistemas de refrigeração. Aqui nos objetivos, o principal objetivo desse trabalho é analisar o estado da arte do Deep Learning, aplicado ao projeto das partes de compressor. Além disso, buscamos revisar como essas redes neurais podem atuar como modelos substitutos, estudar estratégias para prever parâmetros importantes, como eficiência e razão de pressão, avaliar a arquitetura moderna, como o MLP, CNN e o PINS, e discutir suas limitações e perspectivas futuras. Agora, falando da fundamentação física, antes de falar sobre a inteligência artificial, é importante compreender os princípios físicos do compressor. A equação de Euler para turbomáquinas relaciona o trabalho realizado pelo rotor com a variação do momento angular do fluido, sendo a base para a análise energética de um compressor. O desempenho também depende de parâmetros como a geometria da pá, distribuição de pressão, velocidade periférica do rotor, além dos números de Mach e Reynolds. Todos esses fatores influenciam diretamente a eficiência dos estágios e são justamente as relações que modelam o Deep Learning que a gente procura entender. Então, aqui na figura a gente tem um triângulo de velocidades de um compressor, onde tem o rotor e o seu estator. Falando agora também sobre o surge e o stall, que são dois fenômenos de instabilidade aerodinâmica, esses são os principais fenômenos que ocorrem em compressor. O stall ocorre quando há separação do escoamento sobre a superfície da pá, formando regiões de recirculação e reduzem a eficiência local do compressor. Já o surge ele apresenta uma instabilidade global do equipamento, caracterizada por grandes oscilações de pressão e vazão, podendo inclusive provocar reversão do fluxo, que é uma coisa muito complicada que causa diversos problemas, como a vibração. Normalmente, o stall ele antecede o surge, tornando sua previsão extremamente importante para garantir a segurança do desempenho durante a operação. Aqui nós temos na imagem da direita a linha de surge, que é quando o compressor ele ultrapassa aquela linha e ele começa a poder sofrer esses efeitos aerodinâmicos, que a gente comentou. Próximo slide, a gente quer falar dos métodos tradicionais de análise. Antes da utilização do Deep Learning, a previsão do desempenho aerodinâmico das pás era utilizada principalmente ou em ensaios experimentais, métodos analíticos e simulações por CFD. Os ensaios experimentais eles são considerados a referência mais confiável. No entanto, é mais complexo e demanda um alto custo. Os métodos analíticos, como a linha de sustentação e o método dos painéis, possuem um baixo custo computacional. São úteis em etapas iniciais de projeto,
porém hipóteses simplificadoras demais, o que não de fato mostra um modelo tridimensional, né? O método mais utilizado atualmente é o CFD, ou Dinâmica dos Fluidos Computacional. Ele envolve numericamente as equações de Navier-Stokes, que descrevem matematicamente o comportamento do escoamento de um fluido. A primeira equação apresentada no slide é a equação da continuidade, que representa o princípio da conservação da massa. Em outras palavras, ela garante que a massa do fluido seja conservada durante todo o escoamento. Toda a massa que entra é a mesma que sai. Já a segunda equação da quantidade de movimento, obtida a partir da segunda lei de Newton, aplicada aos fluidos. Nela, cada termo possui um significado importante físico. O primeiro apresenta a variação temporal da quantidade de movimento. O segundo é o termo que representa as forças provocadas pelo gradiente de pressão. Posteriormente, também os efeitos viscosos, com a letra tal, relacionando o atrito interno do fluido. E o termo ρ, que significa as forças de corpo, como a gravidade. Ao resolver essas equações, com toda a malha computacional, o CFD consegue prever com elevada precisão, campos de velocidade, pressão, temperatura e a turbulência, permitindo analisar o desempenho aerodinâmico das pás de forma bem detalhada. Entretanto, elevada precisão tem um grande custo. Então, são as super máquinas que precisam ser aplicadas para resolver esses tipos de problemas. É justamente essa limitação que motivou o desenvolvimento de modelos substitutos, baseados no Deep Learning, que é o que a gente propõe aqui, capazes de aprender os resultados do CFD e realizar previsões mais rápidas baseadas nesses resultados antigos. Em outras palavras, o Deep Learning ele não vai substituir a física representada por Navier-Stokes. Ele aprende os padrões gerados por essas simulações e consegue fazer uma previsão instantânea em cima desses modelos, né? Sobre a evolução do Deep Learning, foi justamente para reduzir essas limitações que surgiu a aplicação do aprendizado profundo, né? Que é o Deep Learning. Inicialmente eram utilizados modelos simples, como regressão linear e árvores de decisões, que possuíam pouca capacidade de representar relações complexas. Em 2012, com o sucesso da AlexNet, o Deep Learning ganhou destaque superando os métodos tradicionais em visão computacional. Posteriormente, trabalhos importantes mostraram que essas redes também poderiam ser aplicadas à mecânica dos fluidos, permitindo prever fenômenos complexos por meio de modelos treinados com grandes bases de dados. Bom, agora o Deep Learning como modelo substituto, o funcionamento desses modelos pode ser resumido em 5 etapas. Primeiro, define-se a geometria da pá. Em seguida, realizam as simulações CFDs para gerar dados de alta fidelidade. Esses dados são armazenados em uma base de treinamento, que é a rede neural, aprende a relação entre as características geométricas e o desempenho aerodinâmico e por fim, depois do treinamento, ela é capaz de prever a eficiência e razão de pressão praticamente de forma instantânea, eliminando a necessidade de novas simulações complexas. Na prática, né, o Deep Learning ele apresenta aplicações bastante promissoras em turbomáquinas. Uma delas é a construção do mapa de desempenho prevendo curvas de eficiência, razão de pressão, com erros inferiores a 2%, quando comparados ao próprio CFD. Outra aplicação importante é a modelagem das perdas aerodinâmicas, relacionadas à separação da camada limite, escoamento secundário e as ondas de choque, que é onde entra o surge e o stall. Além disso, destaca-se os PINs, as redes neurais informadas por física, que incorporam diretamente as leis de conservação durante o treinamento. Isso reduz a necessidade da base de dados e melhora a consistência física da previsão, especialmente em condições críticas de operação. O próximo slide, o Hugo vai dar prosseguimento para discutir um pouco mais sobre esse tema, né? Olá, pessoal. Continuando a apresentação, para que uma rede neural, né, consiga trabalhar com a geometria de uma pá, primeiro a gente precisa transformá-la em dados numéricos. Existem diferentes formas de fazer isso. As mais simples utilizam parâmetros geométricos, enquanto métodos mais modernos, como o PCA, autoencoders e CST, conseguem representar geometrias complexas com um número bem menor de variáveis. Essa etapa é importante, porque influencia diretamente a qualidade das previsões da rede. Depois de representar a geometria, é preciso montar a base de dados, que será utilizada no treinamento. Cada geometria é simulada em CFD para obter parâmetros como eficiência e razão de pressão.
Como essas simulações são caras, utiliza-se o método de amostragem por hipercubo latino, que distribui melhor os casos de treinamento e reduz a quantidade de simulações necessárias. Antes do treinamento, esses dados ainda passam por uma etapa de normalização e validação. Falando agora um pouco da arquitetura, né? Existem diferentes arquiteturas de redes neurais. A escolha depende do tipo de informação que a gente quer analisar. Pode ser AMLP, CNN e PIN. As MLPs são mais utilizadas para prever grandezas globais, como eficiência e razão de pressão, a partir dos parâmetros geométricos da pá. Já as CNN, por sua vez, são indicadas quando nós trabalhamos com campos de pressão e velocidades gerados por CFD. A equação apresentada representa operação de convolução, que permite à rede percorrer esses campos e identificar automaticamente padrões importantes do escoamento. Por fim, as PINs, elas vão um passo além, pois além dos dados, também utilizam as leis físicas durante todo o treinamento, tornando as previsões ainda mais confiáveis. Falando agora especificamente, né, sobre as PINs, elas se diferenciam das redes neurais convencionais, porque não apenas, né, aprendem com os dados. A função da perda mostrada na equação, é, ela possui duas parcelas, como a gente pode observar. A primeira mede o erro entre a previsão da rede e os dados conhecidos, enquanto a segunda verifica se essa previsão também respeita as equações físicas do problema. O parâmetro lambda controla o equilíbrio entre esses dois termos. Com isso, a rede consegue produzir resultados mais coerentes do ponto de vista físico e apresentar uma melhor capacidade de generalização. A metodologia. Depois de a gente definir a arquitetura de rede, a gente inicia um processo de treinamento. O algoritmo Adam é um dos mais utilizados, porque ajusta automaticamente os pesos da rede de forma eficiente. As equações apresentadas descrevem justamente como essa atualização é realizada a cada interação, utilizando informações dos gradientes para acelerar a convergência. Além disso, são empregadas técnicas como o early stopping, que evita o sobreajuste, e a validação cruzada, que aumenta ainda mais a confiabilidade e a capacidade de generalizar o modelo. Falando agora dos resultados que a gente consegue obter. Depois do treinamento, é preciso avaliar a qualidade das previsões. Para isso, são utilizadas métricas como MSE, MAP e R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação. Um resultado de R ao quadrado superior a 0,95 significa que o modelo consegue explicar cerca de 95% do comportamento observado nas simulações CFDs. Em outras palavras, né, as previsões ficam muito mais próximas dos valores reais, mostrando que a rede neural possui uma alta capacidade preditiva. Agora, falando um pouco das aplicações práticas e dos desafios que a gente enfrenta nessa área, uma das maiores vantagens desses modelos é a possibilidade de substituir parte das simulações CFDs durante o processo de otimização. Assim, milhares de geometrias podem ser avaliadas rapidamente e apenas as melhores são simuladas novamente, com alta fidelidade. Apesar disso, ainda existem desafios importantes, como a necessidade de grande base de dados, dificuldade para extrapolar novos casos e a baixa interpretabilidade dos modelos. Então, falando agora das perspectivas, né? As pesquisas atuais elas buscam combinar inteligência artificial e modelo físico de forma cada vez mais eficiente. Além das PINs, destacam-se técnicas como transfer learning, transformers e digital twins. Elas permitem monitorar e otimizar as turbomáquinas praticamente em tempo real. Essas tecnologias representam uma tendência importante para o desenvolvimento de projetos mais rápidos e precisos também. Para finalizar, a gente pode concluir que o Deep Learning tem apresentado resultados muito promissores na previsão do desempenho de compressores axiais. A principal vantagem é reduzir significativamente o custo computacional sem comprometer a precisão. Apesar das limitações atuais, a integração entre inteligência artificial e modelos físicos mostra um grande potencial para aplicações futuras em projetos, otimização e monitoramento de turbomáquinas. Para finalizar, esse aqui é as referências que utilizamos. Muito obrigado.